Meus queridos irmãos, quero cumprimentar aqui a cada um de vocês com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus também por essa rica oportunidade. E eu desejo aqui, com a graça de Deus, durante alguns minutos, estar falando com cada um de vocês um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero estar aqui meditando com os irmãos em uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo de número 18, e nós iremos ler os versículos 18 até o 30. Essa é uma passagem bíblica que é bastante conhecida. Se você é uma pessoa que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, com certeza você já deva ter lido essa passagem, já deva ter ouvido pregações a respeito dela, né? E eu quero estar lendo aqui para vocês essa passagem e meditando um pouco também acerca dessa passagem. Que Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 30, que vai falar exatamente acerca do jovem rico. Então quero ler juntamente com os irmãos, depois a gente aqui vai tecer alguns comentários acerca dessa passagem. E eu espero, com a graça de Deus, que venha servir, de edificação, de fortalecimento para a sua vida, no nome de Jesus. E se você aí gostar do vídeo, eu peço que você venha deixar o seu like, o seu comentário, no nome de Jesus. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Aí Jesus pergunta: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Glória a Deus, por essa palavra maravilhosa. Então eu quero estar aqui juntamente com os irmãos meditando nessa passagem bíblica, que, como eu disse para os irmãos, é uma passagem bíblica bastante conhecida. Essa história, ela vai relatar um pouco acerca de um jovem que a palavra de Deus, ela vai nos trazer poucas informações a respeito dele, mas traz algumas informações. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele era um jovem que era rico, ele também era príncipe, era alguém que exercia uma certa autoridade, e ele tinha muitas pessoas ali ao seu serviço, tendo em vista que ele era um príncipe. E essa história do jovem rico, ela vai se encontrar nos 3 evangelhos que são chamados de sinóticos. Ela vai estar presente no Evangelho de Mateus, vai estar presente também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Esses 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles são conhecidos como sinóticos, e essa história está presente
em todos eles. Mateus vai dizer o seguinte, Mateus ele vai dizer que o homem era jovem e que ele possuía muitas propriedades. Já Lucas ele vai informar que ele era um príncipe e muito rico. Então, os evangelhos sinóticos eles são semelhantes e complementam um ao outro. Então a gente tem aqui um homem que era jovem, né, que possuía muitas propriedades, conforme Mateus nos ensina, e ele era um príncipe bastante rico. Mas é interessante que a palavra de Deus nos diz que, apesar de ele ser, né, um homem jovem, muitas propriedades, bastante rico, alguém que exercia autoridade, né, na sua sociedade, na sociedade na qual ele vivia, a palavra de Deus nos mostra que havia algo que atormentava o coração daquele jovem rapaz, jovem rico, né? Normalmente a gente, pelo que a gente vê hoje no mundo, a gente vê constantemente as pessoas em busca de dinheiro, né? Em busca de poder, de autoridade. Muitas, inclusive, chegam a dizer que se você conseguir, né, exercer, ter uma posição de autoridade, ter bastante dinheiro, você vai estar satisfeito, você de fato vai ser feliz. E pelo que a gente vai ver aqui nessa história, a palavra de Deus vai nos dizer que não é isso que acontece. Porque esse jovem ele era rico, né, tinha autoridade, muitas propriedades, só que havia algo que deixava o coração daquele jovem sem paz. Havia algo ali que o atormentava. Talvez quando ele fosse dormir, que ele repousasse ali a sua cabeça sobre o travesseiro, ele não conseguia dormir. Ele ficava pensando sobre algo. E o que era que, né, atormentava o coração desse jovem, que prescrutava os seus pensamentos durante a noite e que não o deixava dormir? A palavra de Deus nos diz que era algo relacionado à vida eterna. Aquele jovem, apesar dele ser, né, jovem, rico, alguém com autoridade, ele sentia que faltava algo. Ele sentia que ele precisava de vida eterna. E aí ele ouviu. Então, quando ele ouve falar a respeito de Jesus, e que Jesus ele tinha essas palavras de vida eterna, ele decide então ir ao encontro de Jesus. E os evangelhos, esses evangelhos sinóticos, vão dizer que quando ele chega diante de Jesus, ele chega correndo, demonstrando ali que ele estava muito ansioso por obter uma resposta sobre o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Então, quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo a grandeza de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus. E isso é extremamente importante. Você que está me ouvindo, você que vai ver este vídeo, você reconhece a grandeza de Jesus, você reconhece o poder de Jesus, você reconhece Jesus como Salvador, reconhece Jesus como Deus, como o único Senhor da sua vida. Aquele jovem rico, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus de fato era o Filho de Deus. E quando ele se prostra ali aos pés de Jesus, ele disse: Senhor, Mestre, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Essa foi a pergunta daquele jovem rico. Ele perguntou: que bem farei para conseguir a vida eterna? E essa era uma questão importante que vai mostrar aí a necessidade de um relacionamento mais profundo com Deus. Quando esse jovem faz essa pergunta para Jesus, implicitamente ele estava dizendo que ele precisava de um relacionamento mais profundo com Deus. E você, talvez que chegou neste vídeo, você precisa também de um relacionamento mais profundo com Deus. Precisa ter mais intimidade com Deus, se aproximar de Deus. Assim como esse jovem foi ao encontro de Jesus, vá também ao encontro de Jesus. Busque a presença de Deus, né? Se você não tem uma Bíblia Sagrada, adquira uma Bíblia. Vá
ler a palavra de Deus, se aproximar mais de Deus, ir para uma igreja para poder aprender a palavra do Senhor. Continuando aqui. Então esse jovem ele queria saber o que ele poderia fazer para alcançar vida eterna. E eu já ouvi certa vez uma pessoa dando uma definição de vida eterna, e essa pessoa disse que vida eterna é uma amizade plena e permanente com Deus. Uma das definições de vida eterna é amizade plena e permanente com Deus. Você deseja ter uma amizade plena e permanente com Deus? Jesus tem essa amizade plena, né? Essa vida eterna, Jesus tem para nos dar. Porque a vida eterna ela não se resume unicamente à vida que nós teremos após túmulo. Não, a vida eterna ela também é viver aqui esta vida na presença de Deus. Como disse esse escritor, é viver uma amizade plena com Deus. E nós só podemos viver essa amizade plena com Deus através de Jesus. Jesus disse Jesus certa vez ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Então, se você deseja ter uma amizade plena com Deus, viver em comunhão com Deus, venha até Jesus. Entregue sua vida a Jesus e deixe que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando Jesus ele recebeu essa pergunta do jovem rico, a palavra de Deus nos diz que Jesus vai dizer o seguinte para aquele jovem. Jesus ele vai dizer assim: por que me chamas bom? O melhor texto grego diz: por que me pergunta a respeito do que é bom? Aquele jovem perguntou a Jesus, né? Jesus, o que bem farei? O que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então Jesus vai levar ele para as Escrituras, né? E vai perguntar a ele acerca dos mandamentos. Jesus diz: tu conheces os mandamentos? Os 10 mandamentos? E aí Jesus lista ali alguns mandamentos, pergunta para ele. E é interessante que os mandamentos que Jesus perguntou para aquele jovem são os mandamentos relacionados, né, com as obrigações do homem para com o homem. Jesus não perguntou àquele jovem sobre os mandamentos que falam das obrigações do homem para com Deus. Jesus só perguntou, né, sobre os mandamentos que são relacionados às obrigações do homem para com o homem. Porque Jesus sabia que se ele perguntasse os mandamentos que são das obrigações do homem para com Deus, aquele jovem ele não estaria fazendo isso. Porque a gente vai perceber aqui no decorrer desse comentário que aquele jovem, quem estava no centro do coração dele, não era Deus. Então ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Mas quem estava no centro do coração dele era o dinheiro, era o poder, eram as riquezas. E logo mais Jesus vai falar isso para aquele jovem. Então, continuando aqui, depois que Jesus cita, né, ali alguns mandamentos para aquele jovem, aí Jesus pergunta: você conhece esses mandamentos? Então o jovem vai dizer o seguinte, que conhecia aqueles mandamentos desde a sua mocidade, né? Desde a sua meninice que ele cumpria todos aqueles mandamentos. Então a gente percebe aqui que aquele jovem, né, além dele ser rico, dele ser príncipe, de ele ser uma autoridade ali na sociedade na qual ele vivia, ele também era uma pessoa religiosa, pois ele cumpria ali alguns mandamentos. Mas é importante dizer aqui para cada um dos irmãos que a religião não salva ninguém. Uma vez eu estava na faculdade, um colega meu veio me dizer que toda religião de certa forma, leva o homem a Deus. Ele me disse: Samuel, de certa forma, toda religião leva o homem a Deus. Mas o que a Bíblia diz é que nenhuma religião é capaz de levar o homem a Deus. A única pessoa que é capaz de levar o homem a Deus é Jesus. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Então, se você quer ir até Deus, o caminho é Jesus. Nenhuma religião pode salvar você. Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher pode salvar você. Pode levar você até Deus. Mas Jesus, Ele pode sim levar você até Deus. Ele é o único caminho até Deus. E aí quando aquele jovem, né, diz para Jesus que cumpria todos os mandamentos desde a sua mocidade, Marcos vai dizer que Jesus vai olhar para aquele jovem, amá-lo. Marcos diz isso, que Jesus olhou para o jovem, o amou e disse assim: só te falta uma coisa. Vai, vende todos os teus bens, dá ele aos pobres, depois vem e me segues, pois só assim tu terás um tesouro no reino dos céus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus diz isso para aquele jovem, sabendo ele que era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas, ele vai virar as costas para Jesus e vai sair triste. E com essa atitude ele estava dizendo para Jesus: Jesus, eu não estou disposto a abandonar as coisas deste mundo. Eu não estou disposto a abandonar o meu poder, abandonar as minhas riquezas para poder te seguir. Eu não estou disposto a renunciar a todas essas coisas para poder seguir ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele saiu triste. Porque é isso que acontece quando nós viramos as costas para Deus. Quando nós viramos as costas para Jesus. Nós sempre vamos estar tristes. Porque a verdadeira alegria é Jesus. A verdadeira vida está em Jesus. A verdadeira paz. O que há de mais importante neste mundo é Jesus. É a presença de Deus em nossas vidas. E nós devemos renunciar ao que for preciso para estarmos na presença de Deus, para estarmos vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Aquele jovem rico, ele tinha um questionamento muito importante na sua mente. Ele queria saber mais, acerca da vida eterna, o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. E esse questionamento, essa pergunta era importante. E ele foi até a pessoa certa, fez a pergunta certa. Ele recebeu de Jesus a resposta certa do que ele precisava fazer para poder alcançar a vida eterna, que era colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que era deixar que Deus fosse o Senhor de sua vida. Mas no momento de tomar a decisão certa, ele tomou a decisão errada. E em vez de escolher a Deus, ele escolheu as coisas deste mundo, ele escolheu as riquezas. Então, para terminar aqui, meus irmãos, o meu vídeo sobre o jovem rico, eu quero aqui trazer um comentário que eu vi no comentário Biacon. O comentarista diz o seguinte, para encerrar. Ele falando acerca desse jovem rico, ele diz assim: ele estava dominado por um conflito de interesses. Desejava obedecer a Jesus, mas também queria gozar sua fortuna. Esse último desejo era mais forte e venceu. Então o desejo dele pelas riquezas, por suas propriedades, era mais forte na vida dele. Foi por isso que ele virou as costas para Jesus. Então que eu e você, nós possamos deixar de lado tudo aquilo que venha nos afastar de Deus. Que o nosso maior anseio, que aquilo que for mais forte nas nossas vidas, o desejo mais forte seja o de estarmos mais perto de Deus. Seja o desejo de fazer a obra de Deus, de viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Aí o comentarista continua e diz assim: o discipulado exige perfeita obediência. Algumas pessoas pensam que crer no Senhor Jesus Cristo significa simplesmente um consentimento mental. Mas, como insiste Dale Moody, também é preciso um consentimento moral. Isso quer dizer um compromisso com Cristo. Então, nós precisamos tomar essa decisão. E essa é a decisão mais importante das nossas vidas.
Precisamos escolher, assim como esse jovem rico escolheu. O jovem rico ele escolheu não obedecer a Deus, viver uma vida longe do Senhor. E nós precisamos escolher se vamos obedecermos a Deus e vivermos uma vida de acordo com a sua vontade, ou se não, se nós vamos viver uma vida conforme as coisas deste mundo, agradando o mundo e não fazendo a vontade do Senhor. Para encerrar, Bonhoeffer expressou essa ideia com exatidão quando escreveu: o homem que desobedece não pode crer, pois somente aquele que obedece pode crer. Então, se você diz que crê em Jesus, que crê em Deus, consequentemente você precisa obedecê-lo. Consequentemente você precisa amar, né, a palavra de Deus, viver uma vida na presença do Senhor. Porque quem desobedece não crê. E somente quem crê, né, e vive uma vida para o Senhor vai obedecer a Deus, viver uma vida para a glória do Senhor. Então quero deixar aqui essa reflexão para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você tiver gostado aí do vídeo, peço que você venha deixar seu like, seu comentário e venha também se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.